O português estava assistindo ao Jornal Nacional quando, de repente, uma notícia o interessou. Falava de um cara que matou a sogra e a enterrou no chão da sala e só agora, 25 anos depois, é que descobriram. O português ficou pensando muito naquilo. Ora pois, eu também poderia matar a mulher da minha sogra e enterrá-la na sala. Até descobrirem, já estarei morto, já que tenho 50 anos. Acho que vou fazer isso sim. E armou a arapuca. Chamou a sogra para um jantar. Na primeira oportunidade, bam, lenhada na cabeça da velha, que logo foi enterrada na sala. Meia hora depois, toca a campainha do Portuga. Era a polícia. O senhor está preso por assassinar a sogra. Mas... Nada demais. Já para o carro. Na delegacia, o Portuga, desconsolado, esbravejava. Eu vi na TV, um gajo fez a mesma coisa e demorou 25 anos para ser descoberto. Como vocês me descobriram tão rápido? E o delegado responde. É que você mora no 7º andar. Um grupo de brasileiros estava passando as férias na Espanha e alguém sugeriu. Pessoal, vamos pegar um trem e dar uma volta na França? Mas está todo mundo duro. Disse outro. A passagem é cara. Relaxa. Disse o mais espertinho. Aqui é um país muito civilizado. Um amigo meu veio para cá e disse que eles nem olham o bilhete. E outra, se eles nos pegarem, não podem nos colocar para fora porque o trem é non-stop. Então vambora! Gritaram os outros. E entraram no trem. Depois de uns 20 minutos de viagem, apareceu uma moça conferindo os bilhetes. Quando ela viu que os brasileiros não tinham bilhetes, gritou. Parem o trem! Agora! E o non-stop parou. Aí os brasileiros tiveram que descer. Todos os turistas que estavam no trem olharam assustados, pois deveria ser a primeira vez que esse trem parou no caminho. Os brasileiros estavam passando pelo maior vexame quando um deles disse: Aí, galera, não vamos levar esse mico para casa, não. E puxou o coro. Argentina! 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 FHC visita uma escola em Brasília. Na sala de aula, há uma discussão sobre o significado de palavras. A professora pergunta ao presidente se ele gostaria de participar na discussão sobre a palavra tragédia. Ele aceita e pede à turma que lhe dê um exemplo de tragédia. Juquinha se levanta e diz: Se meu melhor amigo está brincando na rua e um carro o atropela, isto seria uma tragédia. Não, Diz o presidente. Isto seria um acidente. Aninha levanta a mão. Se um ônibus escolar levando 50 crianças, pergunta ela, caísse da ribanceira, matando todo mundo, isto seria uma tragédia? Também não. Explica a FHC. Neste caso, seria uma grande perda. Então lá no fundo da sala, Joãozinho levanta a mão. Se o avião presidencial levando o senhor e a dona Ruth fosse atingido por um míssil, matando todos os ocupantes, isto seria uma tragédia. Ótimo! Exclama a FHC. Correto. E você, pode me dizer por que seria uma tragédia? Bem, Diz o garoto. porque não seria nem um acidente, nem uma grande perda. 3 amigos morreram e chegaram ao céu, que estava cheio de patos. São Pedro lhes disse: Aqui nós temos uma regra muito rígida. Vocês não devem pisar nos patos. Cuidem-se para não serem penalizados. Um deles pisou num pato e São Pedro lhe trouxe a mulher mais feia que ele já viu na vida e acorrentou ao pisador, dizendo: Você pisou num pato e ficará eternamente acorrentado a esta mulher. 3 dias depois, o segundo amigo pisa num pato. Novamente vem São Pedro com a mulher mais feia que ele viu na vida e acorrenta eternamente ao segundo amigo. Ele chora bastante
E o terceiro amigo, bastante assustado, passa a andar arrastando os pés. Até que um mês depois, lá vem São Pedro com uma mulher linda, gostosa, e acorrenta a ele eternamente sem dizer nada. Ele fica boquiaberto com a beleza da mulher e pergunta a ela: Meu amor, o que foi que eu fiz para merecer uma mulher tão maravilhosa assim? Ficar acorrentado a você? O que foi que eu fiz? Ela responde: O que você fez eu não sei, mas eu pisei num pato. Manuel caminha pela rua e encontra o seu amigo brasileiro. Este está lendo um livro. Que livro estás a ler? É um livro de lógica. E o que é lógica? Pergunta o português. É o seguinte: Responde o brasileiro procurando um exemplo. o que você tem aí nesse saco? Comida para peixe. Responde o português. Então, pela lógica, você deve ter um aquário com peixes. Estás certo. Exclama o portuga. Se tem peixe, deve ter um filho que fica olhando os peixes. Estás certo. Se tem um filho, deve ter mulher. Então você é heterossexual. Estás certo, pá! E o português saiu todo contente e comprou um livro de lógica para estudar também. Andando outro dia, encontrou seu Patrício, Joaquim, que lhe perguntou: Que livro estás a ler, Manuel? É um livro de lógica. Exclamou o português todo contente. E o que é lógica? Manuel, todo profissional, disse. Vou-te dar um exemplo. Tens aquário? E o Joaquim respondeu. Não. E Manuel, confiante. Então, tu és gay. Dois casais, um de paulistas e outro de baianos, estavam jogando cartas e a paulista deixou uma carta cair embaixo da mesa. O baiano abaixou para pegar e deu uma olhadela na mulher do paulista por baixo da mesa. Ela estava sem calcinha. Alguns minutos depois, o baiano, suando frio, levantou-se para tomar água e a mulher do paulista foi atrás dele. Chegando na cozinha, ela perguntou: E aí, o que você achou? Maravilhoso, respondeu o baiano. Qualquer R$ 500 e a gente conversa. Falou a paulista. É muito dinheiro, mas tudo bem, é só dizer quando. Amanhã à tarde ele não vai estar em casa, você pode vir. Combinado. No outro dia, à tarde, o baiano chega na hora marcada, paga os R$ 500 e faz sexo com a mulher do paulista. À noite, o paulista chega do trabalho e pergunta à mulher: O baiano esteve aqui à tarde? Sim, Respondeu a mulher assustada. Deixou R$ 500? sim. Respondeu a mulher completamente apavorada. Ufa! Que alívio! Aquele baiano sacana esteve no meu escritório pela manhã, me pediu R$ 500 emprestado e disse que passava aqui à tarde sem falta para me pagar. O português foi trabalhar no Brasil e deixou sua mulher, a Maria, em Portugal. Um dia, Maria lhe envia uma carta. João, estou com tantas saudades. Manda-me um pouco do teu esperma para que eu possa ter um filho teu e assim não estarei mais tão sozinha. O Portuga manda um pouco de esperma pelo correio e 9 meses depois vem uma carta da Maria. João, nasceu o teu filho. Ele se chama Joaquim, é muito bonito e parece muito contigo. O Portuga fica feliz e dentro de alguns meses já recebe outra carta. Querido, quero ter mais um filho teu, pois Joaquim não tem com quem brincar. Manda-me um pouco do teu esperma para que assim eu engravide de novo. João manda mais um pouco de esperma e após 9 meses, Joãozinho, dê à luz a mais um filho teu. Ele vai se chamar Manuel e é a tua cara. o Portuga fica feliz. Passa o tempo e Maria faz o mesmo pedido, mas desta vez o Portuga resolve fazer diferente. Ele mistura farinha de trigo, leite, ovos e maionese e envia tudo a Maria pelo correio. 9 meses depois, chega uma carta da Maria. Querido, nasceu o teu mais novo filho, o Pedro, muito forte e saudável. Parece muito contigo. O português, exultante, grita: Ai, Jesus! Eu inventei a fórmula do esperma! A barriga do padre de Pelotas crescia cada vez mais. Certo que não era cirrose, os médicos concluíram que seria melhor realizar uma cirurgia exploratória, já que era preciso fazer alguma coisa.
A cirurgia mostrou que era um mero acúmulo de líquidos e gases e o problema foi resolvido. Porém, alguns estudantes de medicina resolveram aprontar e quando o padre estava acordando da recuperação pós-cirúrgica, colocaram um bebê em seus braços. O padre, espantado, perguntou o que era aquilo e os rapazes disseram que era o que havia saído de sua barriga. Passado o espanto e tomado de intensa ternura, o padre abraçou a criança e não quis mais se separar dela. Como se tratava do filho de uma mãe solteira que morrera durante o parto, os rapazes se empenharam para que o padre ficasse com a criança. Os anos se passaram e a criança se transformou num homem que se formou em medicina. Um dia, o padre, já velhinho, e sentindo que estava chegando sua hora de partir, chamou o rapaz e disse: Meu filho, tenho o maior segredo do mundo para te contar, mas tenho medo de que tu fiques chocado. O rapaz, que já imaginava do que se tratava, disse compreensivo: Já sei. Adivinhei há muito tempo. O senhor vai me dizer que é meu pai, né? Não, sou tua mãe. Teu pai é o bispo de Bagé? No sul do Brasil, com a aproximação do inverno, após a morte do velho cacique, os índios foram ao novo cacique perguntar: Chefe, o inverno este ano será rigoroso ou ameno? O novo cacique, vivendo tempos modernos, não tinha aprendido como seus ancestrais os segredos da meteorologia, mas não podia demonstrar dúvida. Por algum tempo, olhou para o céu, estendeu as mãos para sentir os ventos, então sereno e firme disse: Teremos um inverno muito forte. É bom ir pegando muita lenha. Na semana seguinte, preocupado, foi escondido ao telefone público atrás das montanhas e ligou para o Serviço Nacional de Meteorologia. Ouviu a resposta. Sim, o inverno deste ano será muito frio. Sentindo-se mais seguro, dirigiu-se ao seu povo novamente. É melhor recolhermos mais lenha. Teremos um inverno rigoroso. 2 dias depois, ligou novamente para o Serviço de Meteorologia e ouviu a confirmação. Sim, este ano o inverno será rigoroso. Voltou ao povo e disse: Teremos um inverno muito rigoroso. Recolham todo e qualquer pedaço de lenha que encontrarem. Uma semana depois, ainda não satisfeito, ligou outra vez. Vocês têm certeza de que teremos um inverno tão rigoroso assim? Sim, este ano teremos o maior frio do século. Deve morrer muita gente de frio. Como vocês têm tanta certeza assim? É que este ano os índios estão recolhendo lenha como nunca se viu. Em uma cidadezinha do interior havia uma figueira carregada dentro do cemitério. Claro que ninguém tinha coragem de ir lá pegar os figos. De dia tinha a guarda e à noite... Quem que tinha coragem? 2 amigos destemidos decidiram entrar lá à noite, quando não havia vigilância, e pegar todos os figos. Eles pularam o muro, subiram a árvore com as sacolas penduradas no ombro e começaram a distribuir os figos. Um para mim, um para você. Um para mim, um para você. Pô, você deixou cair 2 do lado de fora do muro. Não faz mal. Depois que a gente terminar aqui, pega os outros. Então tá bom. Mais um para mim, um para você. Um bêbado passando do lado de fora do cemitério escutou esse negócio de um para mim, um para você e saiu correndo para a delegacia. Chegando lá, disse para o policial: Seu guarda, vem comigo. Deus e o diabo estão no cemitério dividindo as almas dos mortos. Ah, cala a boca, seu bebum. Juro que é verdade, vem comigo. Os 2 foram até o cemitério, chegaram perto do muro e começaram a escutar. Um para mim, um para você. O guarda, assustado: É verdade! É o dia do apocalipse! Eles estão mesmo dividindo as almas dos mortos. Pronto, acabamos aqui. E agora? Vamos pegar aqueles 2 que estão do lado de fora. Um é meu e o outro é seu. O bibum e o guarda. Corre! O caipira, natural de Itu, foi passear na Austrália. Lá foi conhecer a cidade de Sydney, fazendo um tour, e o guia falou: Bom dia a todos. Este é o ônibus onde vamos passear.
Era um ônibus daqueles grandes de 2 andares e tudo mais. E o caipira falou: Nós vamos neste ônibusinho aí? Xiii! Os ônibus da minha cidade são 10 vezes maiores que este daí. E o guia ficou quieto. Depois foram passando pelo famoso anfiteatro de Cisne. O guia o apresentou e o caipira foi logo falando. Isto daí é um teatro? Vocês têm que ver os de lá de Itu. Dão de 1000 nesta coisinha aí. E continuaram. Daí passaram pela ponte de Cisne e o guia apresentou. Esta é a famosa ponte de Cisne, uma das mais belas do mundo. E o caipira não perdeu tempo. Essa passarela aí nem chega perto da ponte de Itu. Você tem que ir e voltar umas 20 vezes nessa aí para dar o tamanho da nossa lá. Então eles foram para o safari. Lá no deserto, eles viram uma grande nuvem de poeira passando muito rápido. E foi chegando perto e fazia um grande barulho. Quando viram, eram milhares de cangurus enormes pulando pelo deserto. Quando a nuvem de poeira baixou e o barulho diminuiu, o caipira virou para o guia e falou: Numa coisa eu tenho que dar o braço a torcer. Em matéria de coelho, os de vocês são um bocadinho maiores do que os de lá. Os assaltantes de cada estado. Assaltante baiano. Ô, véi, isso é um assalto. Levante os braços, mas não se aveste não. Se não quiser, nem precisa levantar para não ficar cansado. Vá passando a grana bem devagarinho. Não repare se o 38 estiver sem bala, é para não ficar muito pesado. Não esquente não, vou deixar teus documentos na encruzilhada. Assaltante mineiro. Ô, presta atenção. Isso é um assalto, uai. Levante os braços e fique quietinho que é melhor pra você. Esse trem na minha mão tá cheio de bala. Melhor passar logo os trocados que eu não tô bom hoje. Vai andando, uai. Tá esperando o quê, só? Assaltante carioca. Aí, perdeu, meu irmão. Seguinte, bicho. Isso é um assalto. Passa a grana e levanta os braços, rapá. Não fica de caô que eu te passo o cerol. Vai andando e se olhar pra trás vira presunto. Assaltante paulista. Porra, meu. Isso é um assalto, meu. Levanta os braços, meu. Passa a grana logo, meu. Mais rápido, meu, que eu ainda preciso pegar a bilheteria aberta pra comprar o ingresso do jogo do Corinthians, meu. Pô, se manda, meu. Assaltante gaúcho. Ô, guri, fica atento. Bah, isso é um assalto. Levanta os braços e te aquieta-te. Não tenta nada e cuidado que esse facão corta uma barbaridade, tchê. Passa as pilas para cá e te manda, senão o 44 fala. Assaltante de Brasília. Querido povo brasileiro, estou aqui no horário nobre da TV para dizer que no final do mês aumentaremos as seguintes tarifas: energia, água, esgoto, gás, passagem de ônibus, imposto de renda, licenciamento de veículos, seguro obrigatório, gasolina, álcool. Lula na Inglaterra pergunta à rainha: Companheira rainha, como consegue escolher tantos ministros tão maravilhosos? Sua Majestade responde: Eu apenas faço uma pergunta inteligente. Se a pessoa responder corretamente, ela é capacitada a ser ministro. Vou lhe dar um exemplo. A rainha manda chamar Tony Blair e pergunta: Mr. Blair, seu pai e sua mãe têm um bebê. Ele não é seu irmão nem sua irmã. Quem é ele? Tony Blair responde: Majestade, esse bebê sou eu. Ela vira para Lula: Viu só? Mereceu ser ministro. Lula, maravilhado, volta ao Brasil. Chama a ministra Dilma Rousseff e pergunta: Companheira Dilma, seu pai e sua mãe têm um bebê. Ele não é seu irmão nem sua irmã. Quem ele é? A ministra responde: Senhor presidente, vou consultar nossos assessores e lhe trago a resposta.
Dilma então pergunta a todos, mas ninguém sabe a resposta. Aconselham-lhe perguntar ao ex-presidente FHC, que é muito inteligente. Dilma liga para a FHC. Fernando Henrique, aqui é a Dilma Rousseff. Tenho uma pergunta para o senhor. Se seu pai e sua mãe têm um bebê e esse bebê não é seu irmão nem sua irmã, quem é esse bebê? O ex-presidente responde imediatamente. Ora, senhora ministra, é lógico que esse bebê sou eu. A ministra vai correndo levar a resposta a Lula. Senhor presidente, se meu pai e minha mãe têm um bebê e esse bebê não é meu irmão nem minha irmã, é lógico que ele só pode ser o Fernando Henrique Cardoso. Lula dá seu sorrisinho sabido e diz: Te peguei, companheira Dilma. Sua resposta está completamente errada. O bebê é o Tony Blair. 2 milionários estavam passeando pelo deserto quando encontraram um monumento enterrado. Como os dois eram ricos, compraram aquela parte do deserto e contrataram uma empresa para cavar. Logo descobriram que era uma pirâmide e resolveram chamar especialistas americanos. Os gringos vieram com jipes, helicópteros e computadores, entraram na pirâmide e concluíram os estudos após 2 anos. A pirâmide foi construída entre 1500 e 2000 a.C. Só isso? Bando de yankees estúpidos! 2 anos para descobrir só isso? Os hieróglifos são diferentes de tudo o que já vimos. Sumam daqui, seus idiotas! Chamaram então os alemães, que também vieram com toda a equipe e se enfiaram na pirâmide por 2 anos. Quando saíram, a pirâmide foi construída aproximadamente em 2000 a.C. Alemães imbecis! Só servem para beber cerveja? Sumam daqui! Mas a escrita é muito complicada. Caiam fora, seus idiotas! Ficaram então os dois na dúvida. Quem deviam chamar? De repente, um funcionário sugeriu chamarem um BOPE. Os policiais tinham treinamento em investigação e poderiam descobrir alguma coisa. Assim feito, eles entraram na pirâmide e após 5 horas retornaram com um relatório. Mas já saíram? Positivo, já terminamos a investigação. A pirâmide foi construída entre 12 de fevereiro de 1858 e 22 de julho de 1857 a.C., conforme as ordens do faraó Amenhotep IV e seu arquiteto Tutmosis. No dia da inauguração choveu e houve um eclipse parcial da lua. Participaram da construção da pirâmide 2.118 escravos qualificados que tentaram uma revolta devido às precárias condições do trabalho, mas foi sufocada em 5 de setembro pelos soldados do faraó, com um resultado de 42 mortos. Foram gastos 2 milhões de reais pelos artefatos de ouro, 5 milhões pelos de diamantes, e o custo da obra totaliza 23 milhões, já inclusos os artefatos e... Esperem! Como conseguiram descobrir isso em apenas 5 horas? Cara, foi difícil, mas no final a múmia acabou abrindo o bico.